Olá, muito bom dia. Me chamo Alex Rocha, sou consultor imobiliário e hoje eu começo esse canal iniciando com os termos utilizados, né? Termos às vezes até desconhecidos do mercado, né? Siglas, enfim, a gente recebe tanta informação com siglas e não sabe a fundo para que serve, o que serve, como fazer, como utilizar, benefícios ou não. Então resolvi fazer esse canal para poder iniciar esse processo a partir de hoje, né? Cada dia nós vamos falar de um assunto e hoje basicamente seria falar dos tópicos referente a essas siglas, tá? Vamos iniciar com o mais conhecido de todos, vamos dizer assim, que é o FGTS, né? Que nada mais é do que o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço que o trabalhador tem, o trabalhador CLT, e ele nos dá a opção de trabalhá-lo, né? Usá-lo numa compra de um imóvel, tanto pronto quanto na planta. Então, esse é o principal formato, tá? Dessa sigla. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, né? Que é cobrado pelos municípios. O ITBI ele é obrigatório. Então, assim, cada cidade tem um percentual, tem um índice, mas gira em torno de 2 a 3%, tá? E ele é pago pelo comprador. O SBPE, né, um sistema também utilizado para financiamento, nada mais é que são recursos da poupança para financiar imóveis residenciais, né? E podem chegar até 35 anos esse prazo de financiamento. O SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, criado para facilitar o acesso à casa própria, ele permite o financiamento de imóveis residenciais com recursos do FGTS e da poupança. Tá? Atualmente o limite fica em torno aí de R$ 1,5 milhão para o imóvel, conforme a região. Tá? Essas informações a gente vem também utilizar o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é pela Fundação Getúlio Vargas, é o índice que nada mais que medir a variação de custo de material, mão de obra. Ele é usado para corrigir contratos, imóveis em construção, impactando diretamente no valor das parcelas, tá? De quem compra o imóvel na planta. O RI, que é Registro de Incorporação, é um documento que ele garante a regularidade de um empreendimento imobiliário. Ele descreve assim todas as características com metragem, número de unidades, memorial descritivo. Então, sem o RI, a incorporação não pode comercializar esse imóvel. O VGV, que nada mais é que o Valor Geral de Vendas, é o índice valor que pode ser arrecadado com a venda de todas as unidades de um apartamento para um comprador, dando interesse, mostra o potencial comercial daquele imóvel, né? Basicamente é isso, o valor geral. Taxa referencial, TR, ela é calculada mensalmente, tá, pelo Banco Central, e ainda utiliza alguns contratos de financiamento imobiliários, principalmente pelo SFH. Diminuiu nos últimos anos, mas ainda tem uma influência aí sobre o saldo dos financiamentos. O SAC, que é o primeiro sistema de amortização, né, o sistema de amortização constante, utilizado nos modelos de financiamento imobiliário, tá? Os juros diminuem ao longo do tempo, as prestações começam mais altas, mas vão caindo até a quitação do contrato. O IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, também calculado pelo Instituto Getúlio Vargas, é conhecido como índice do aluguel, né? Ele é utilizado para referência de reajuste, locação, além das tarifas de seguro, enfim, também importante. O outro é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA ele nada mais é que a inflação no Brasil calculada pelo IBGE. Ele reflete a variação dos custos, né, pelo Banco Central, com referências na política monetária, enfim, contratos de financiamentos atrelados à inflação pode influenciar no reajuste de longo prazo, tá? INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Mede a inflação, com rendas até 6 salários, na verdade. É importante que o setor imobiliário reflete, impacta os preços, né, sobre o poder de compra, enfim. O famoso IPTU, aquele carnezinho que a gente recebe, nada mais é que um imposto territorial urbano para pagamento de taxa referente ao seu imóvel, referente ao tamanho, referente à localização, essa média calculada e gerado esse custo, né, para todo proprietário. IVAR, Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, não muito falado,
porém ele é um índice que é utilizado, alternativo aí pelo GPM também, acompanha a variação, né, a realidade do mercado de locação. Taxa Selic, famosa aí, que está em alta, taxa básica de juros da economia do país, não tem outra, ela influencia direto, né, o custo do crédito, incluindo os financiamentos imobiliários, e então a Selic sobe e os juros ficam mais altos. O crédito imobiliário se torna mais caro e as pessoas ficam com aquele medo de comprar, mas não é bem assim, tá? É bom entender bem os termos, enfim, a Selic também é muito importante a gente acompanhar. E daí vamos terminando por aqui, vamos deixar esse médio, curto vídeo para implementar, né, iniciar também essa questão das nomenclaturas, e a partir do próximo já começamos a falar mais a fundo sobre FGTS, como utilizá-lo, forma de financiamento, forma de amortização e, enfim, iniciar esse processo aí de assessoria, né, de prestação de serviço para quem quer aprender um pouquinho, quem quer não ficar tão leigo na hora de negociar um imóvel, tá bom? Ficando por aqui, um bom dia e vamos para o próximo.